Hoje nós vamos contar uma história que nem todos conhecem. Ayrton Senna não era só um apaixonado pelo automobilismo, mas também pelo Brasil. Em 1994, 2 meses antes do acidente em Imola, na Itália, ele compartilhou com a família que sonhava com um país onde todos tivessem a oportunidade de serem vitoriosos. Eu sou Ranieri Zoccoli e te convido a ficar conosco em mais uma edição do Alesp Cidadania, que vai falar sobre o Instituto Ayrton Senna e como essa instituição vem transformando a realidade do país por meio da educação. Aqui comigo, no nosso estúdio, Inês Kissel Miscalo, ela que é diretora de educação do Instituto Ayrton Senna. Inês, muito obrigado por você estar aqui com a gente, para dividir a sua experiência e contar um pouco mais da sua participação no Instituto. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nessa casa, símbolo de cidadania na cidade de São Paulo. Espero contribuir com essa cidadania e com o trabalho da Alesp. Tenho certeza disso. E quem está aqui com a gente também é a Cláudia Domingues, que é coordenadora escolar. Cláudia, seja bem-vinda também. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz por poder participar. Eu sempre fico muito curioso, né? E principalmente a gente sempre aproveita também aqui para agradecer a audiência de todo mundo, quem acompanha a gente pela internet, né, em multiplataformas ou em TV aberta. E aí eu fico muito curioso para saber como é que a Inês chegou até o Instituto. Conta um pouco da tua trajetória até chegar ao Instituto, Inês. A Inês já teve uma trajetória em educação com o governo do estado de São Paulo. Eu era professora tanto da rede pública, estadual, municipal, privada, mas eu fiz minha carreira na rede estadual. E quando eu estava já no momento de aposentar, eu recebi um convite da Viviane para conversar um pouco e ver se eu queria ir para o Instituto, que tinham falado meu nome para ela, me indicado. E eu achei que eu pudesse não entender do terceiro setor, né? Mas eu falei, eu vou tentar, eu vou. E eu estou lá há 25 anos, então... Só 25 anos. Eu acho que deu certo, né, a conversa. E aí já era meu campo educação, era a parte de correção de fluxo, todas as ações que o Instituto na época desempenhavam, eu conhecia em outro espaço, né? Que era o espaço de rede pública. E isso foi um ganho muito grande para mim, para poder exercer esse trabalho, e eu cresci muito profissionalmente no Instituto. Eu fui uma privilegiada de... Eu já ia te perguntar, né? Eu acredito que exista aí dentro de você uma Inês antes e depois do Instituto, né? Certamente. Eu tive a oportunidade de viajar pelo país inteiro, de conhecer regiões, realidades, pessoas maravilhosas, de profissionais, de alunos, tipos, cenários diferentes. E isso fez com que eu conhecesse muito mais do que eu já conhecia e tivesse uma visão geral do país. E isso ajuda muito na hora da gente atuar junto a escolas e redes e saber do que a gente está falando e com quem a gente está falando. Então, eu acho que eu cresci muito como pessoa e muito como profissional. Eu acho que abriu muito espaço para a minha vida. E estou lá, né, até hoje. Eu acho que é bem isso que você fala, né? É falar de educação, que é esse meio transformador aqui no nosso país. E você sair aqui da cidade de São Paulo, da maior cidade do nosso país, uma das maiores do mundo, e, por exemplo, até os ribeirinhos, né? Acompanhar de perto como que é a educação, como que está a educação nesse momento, acho que é algo que realmente transforma a vida não só sua, mas de todo mundo que convive com você, né? Eu acho que você assume uma missão na sua vida, né? E você assume uma missão com muita responsabilidade, porque você começa a perceber que a sua ação vai impactar a vida, não de uma pessoa só, mas a vida de vários, e da própria equipe com quem eu estava rodeada, que convivia comigo. Então, eu acho que é uma lição de vida e agora precisa passar para os outros, né? A gente precisa distribuir o que a gente aprende. E acho que é esse o caminho que eu estou trilhando até hoje. Cláudia, agora a gente quer o seu depoimento, né? Como é que a Cláudia chegou no Instituto? Eu fui professora da rede estadual por 15 anos e aí eu prestei o concurso em Ribeirão Pires, passei em 2008, né? E a partir de 2009, 2010 mais ou menos, eu comecei a ter o contato com o Instituto Ayrton Senna. Primeiro com gestão nota 10 e depois aí foram entrando as questões da alfabetização, dos trabalhos em si, de conhecimento mesmo.
E de lá para cá muita coisa mudou na sua vida, hein? Mudou, muita aprendizagem, muita aprendizagem. É muito válido. O Instituto ele trouxe para minha vida, e eu acredito que não só para minha, mas para Ribeirão Pires, muito conhecimento, muito eles trabalham muito a questão da equidade, então isso nos ajudou muito. Inês, como que a gente talvez ali conseguiria definir o que é o Instituto Ayrton Senna e que exemplo é esse para o restante do país, falando justamente nesse papel transformador dele na sociedade? Acho que o Instituto tem, primeiro, um nome muito forte, né, que é do Ayrton. E os valores do Ayrton passaram a ser os valores do próprio Instituto Ayrton Senna. Então a gente começou a levar com muita responsabilidade o que ele dizia, né? Que ele queria que todas as crianças tivessem a oportunidade que ele teve e que não era aberta a todas as crianças, né? Ao universo das crianças. E quando a Viviane assumiu de formar o Instituto e de encampar a educação mesmo como sendo o ambiente de trabalho que a gente faria, ficou muito claro que aquele trabalho precisaria estar a serviço de. Então, não era algo de se impor, algo de se colocar no lugar do serviço público, do primeiro setor, mas era, assim, dispor possibilidades para que a política pública daquela região, daquele território, realmente fosse uma política de desenvolvimento de crianças e jovens. E de adultos também, que são os profissionais, tipo a Cláudia, que está numa Secretaria Municipal de Educação. E aí eu acho que o Instituto levou para dentro dele práticas que não eram comuns na época. Por exemplo, monitoramento, acompanhar dados, ler dados, planejar a partir de indicadores de sucesso que a gente tinha, com metas, com foco, e levando toda a cadeia da escola. Então a gente leva muito a sério a gestão da sala de aula, a gestão da escola, a gestão da política pública, com evidências no fazer para tomar decisões e não esperar que chegue até o final do ano e descobre que o aluno repetiu, ou que o aluno não sabe, ou que o professor não sabia como trabalhar com aquela situação. Então, acho que isso daí foi uma marca que o Instituto levou e começou a ter bons resultados, porque o segredo é você estar de olho, né, de você acompanhar e você ter uma presença atuante para resolver problemas e desafios. E a gente começou a ser procurado por muitos municípios. Nós começamos com 15 municípios em 1997. E Sobral hoje, que é um ícone reconhecido nacionalmente, era um deles. Eles tinham, cada 10 alunos, 9 estavam em idade errada. E aí foi todo um trabalho e nós fomos ampliando e nós chegamos a mais de 1.000 municípios em atendimento. Estamos hoje somando mais de 30 milhões de alunos, em torno de 36 milhões de atendimento e fomos procurados. Então eu acho que aí no primeiro momento a gente procurou os municípios. Depois a gente passou a ser procurado porque... Sabe aquela coisa de um falar para o outro, de um contar para o outro? Já viram que é referência, que estavam fazendo uma coisa certa, que era legal. Que mudou a vida. Transformou a vida de crianças, de professores, né, de adultos. E aí a gente entrou realmente num processo de escala que a gente fala. Então tudo que a gente desenha ou faz tem que estar voltado para o país e não para uma região ou para um público específico. Ele pode ter flexibilidade de adaptações, mas a espinha dorsal não pode mudar, porque senão você descaracteriza o que está dando certo. E depois o Instituto entrou muito com pesquisas na área da ciência, para poder fazer com base em evidências científicas o que ele faz. E isso foi aprimorando o que a gente já fazia e a gente passou a ser uma referência, né? O Instituto é uma referência tanto na parte de socioemocional quanto na parte de gestão e de bons resultados. E você tocou nesse assunto, né, da qualidade, ou seja, o que é levado para os alunos aqui na capital paulista é a mesma qualidade de ensino que é levado lá para o Acre, para o Amazonas, para Sobral, lá no Ceará, ou seja, não tem diferença. Não, porque você parte de um nível de expectativa e de um nível de performance de alunos e de profissionais que é o que precisa em educação. Então você não vai regionalizar o resultado, você vai trabalhar sempre pelo topo, né? Sempre pelo pódio, digamos assim, para usar a linguagem, né, do Ayrton.
E a gente sabe que todos os alunos e professores podem estar em primeiro lugar. Aí a gente sai da linha da igualdade e você vai para a linha da equidade. Então, quem precisa mais, precisa ser dado um apoio maior. Quem está indo bem não pode recuar. Então, esse equilíbrio da dosagem, digamos assim, e do apoio é que pode variar, mas o resultado tem que ser para todos. Não é possível você ter resultados diferentes. O Brasil é muito desigual. As regiões brasileiras são muito desiguais. Nós temos problemas tanto em São Paulo como na região norte, região sul, etc. Mas os problemas, embora sejam semelhantes, eles precisam ser trabalhados, às vezes, de uma forma diferente, porque é o contexto onde você está. Você está no litoral, você está no interior, você tem que ter algumas atividades um pouco diferentes. Mas a meta a ser esperada é a mesma. A meta não muda. E a gente, às vezes, até provoca, né, as secretarias que não estão chegando muito na meta e a gente precisa acelerar um pouco para poder chegar. Então, é um trabalho de equidade mesmo que a gente faz e em todas as regiões, em todas as parcerias que a gente tem. É importante, né, Cláudia, buscar essa excelência entre vocês que estão ali na linha de frente, justamente para trazer esse resultado de uma forma positiva. A Inês trouxe aí alguns desafios, né? A gente sabe que o Brasil enfrenta vários problemas sociais e não é de agora. E aí eu te pergunto, né? Você já há tanto tempo lá, a gente consegue ali identificar um desafio? Qual seria esse desafio do Instituto, por exemplo, chegar no município ou oferecer realmente ali uma educação de qualidade? Sim, os desafios são grandes, né? Mas com o trabalho do Instituto, a Inês colocou muito bem que a gente acaba tendo os níveis, as planilhas que a gente preenche, uma busca em si, um estudo constante, a pesquisa constante em cima do aluno realmente. E aí a gente percebe que acontece sim as dificuldades, mas dentro dessa busca a gente consegue observar o problema, consegue detectar o problema realmente e tenta trabalhar em cima do problema detectado. E aí é onde o aluno consegue deslanchar um pouco mais. E ao longo desses anos, né, tudo vem mudando ali com uma rapidez. Acho que o mundo está muito rápido, né? Muito rápido, muito tecnológico, muito digital. E vocês também vêm acompanhando todo esse processo, né, Inês? Precisa, né? Não tem escolha. Eu acho que chega uma hora que você não tem escolha. A tecnologia está aí, né? Então você tem que... E outra coisa, as crianças estão num universo, né, de tecnologia que é diferente até dos professores. É outro mundo, né? A geração não é mais uma diferença de 20 anos, de 15 anos. Hoje você tem 5 anos, 6 anos, você tem coisas diferentes. E a tecnologia em um ano, ela muda o que levava dezenas, né, de anos para mudar, ou até centenas de anos. Então, a nossa evolução depois da Revolução Industrial foi extremamente acelerada e a partir dos anos 50, 40, né, quando entra aquele primeiro computador enorme que ocupava uma sala inteira, né, para poder fazer os dados, hoje você carrega no celular. E isso daí exige um outro tipo de relacionamento com o conhecimento, um outro tipo de relacionamento com o seu igual, né, com o seu vizinho. E um outro tipo de relacionamento com o ambiente. E a gente está nessa busca também, porque a inteligência artificial está aí para ficar. Como é que você alfabetiza as crianças usando inteligência artificial? Como é que você alfabetiza essas crianças com uma linguagem de rede social? Que hoje, se você pensar bem, nós voltamos muito para a imagem, né? Sim. Os emojis são imagens, você não tem mais uma escrita formal. Mas essa criança também precisa dominar uma escrita formal, porque ela no mundo normal, ela vai precisar. Então, esses desafios de atualizar material, atualizar a formação, usar recursos tecnológicos, o próprio monitoramento, a gente precisa ter plataformas, aplicativos que facilitam, que leiam um QR Code. Então, essas evoluções, ninguém pode se furtar, senão a gente vai ficar para trás. E essa não é a intenção, pelo contrário, né? A intenção do Instituto, como a gente já percebeu, é estar cada vez mais à frente, né, do que se tem de modelo de educação, infelizmente, aqui no nosso país,
que em algumas situações deixa a desejar, né? E se não fosse o terceiro setor, talvez a gente não teria dados bastante positivos. Eu acho que o terceiro setor tem um papel muito importante, porque ele não tem algumas amarras do primeiro setor. E ele não está comprometido com lucro, digamos assim, financeiro. Ele está simplesmente preocupado com a evolução das crianças, né? Então, como é que você usa isso? Por exemplo, a gente sabe hoje, por pesquisas de empresários, que eles contratam pessoas pelo currículo acadêmico. Sim. Mas ele logo em seguida destrata pelas competências pessoais. Então, se você quer entrar num universo, nesse mundo que a gente tem muito rápido, precisa desenvolver nessas crianças essas competências que até alguns anos atrás não eram tão importantes. E hoje elas são, que são as socioemocionais, né? Aí você entra na questão da educação integral. Como é que você desenvolve uma criança, um jovem, sabendo que o ser humano tem dimensões diferentes? Ele tem a dimensão da convivência com o outro, ele tem a dimensão da produção, da produtividade, ele tem a dimensão do conhecimento. Ele se forma por inteiro quando ele desenvolve todas essas dimensões. E onde estão as nossas crianças, na sua maioria? Nas escolas. Justamente. E na escola pública, a maioria. Então, a gente precisa entrar nessa dimensão da educação integral para prover as competências que o mundo está exigindo que a gente atue, porque senão essas crianças vão ficar deslocadas nesse universo. Vou pedir para a gente olhar aqui para a nossa tela, agradecer a produção que já mostrou para você que está em casa acompanhando a gente em TV aberta e também multiplataformas, algumas imagens, né, do Instituto, né? E aí são imagens em diferentes lugares. Se vocês conseguirem identificar alguma coisa e quiserem falar, fica à vontade, tá? E aí a produção disse aqui que tem imagem lá da Boca do Acre, né? E também lá de Sobral, no Ceará. E mostra aí, olha, as crianças todas uniformizadas, junto com os seus professores. Eu acho que essa é a intenção, né? A gente está vendo aí a questão da inclusão, que é bastante... Queria que vocês falassem um pouquinho para a gente sobre isso. Não sei se a Cláudia quer falar sobre inclusão na secretaria. Nós temos a orientação de inclusão na secretaria e também nós trabalhamos com o Instituto nesse sentido. E, assim, sempre procurando trabalhar de forma com que uma sondagem diagnóstica em cima daquele problema que a criança traz, para a gente tentar sanar essas dificuldades e trazendo a criança realmente para o mundo, né, socializando mesmo eles com todos. É bem legal feita essa inclusão. E quando a gente fala de inclusão, a gente fala também de professores capacitados para poder receber essas crianças e adolescentes, né? Acho que a educação, o sucesso da educação é quando você parte do aluno, né, da necessidade do aluno. É como se fosse mais ou menos personalizado o ensino, porque cada aluno está num estágio e tem uma dificuldade. Alguns precisam de um tempo maior para aprender, outros precisam de um tempo menor, mas todos têm a possibilidade. E aí, como é que se orienta o professor a observar justamente em que momento que aquele aluno se encontra e qual tipo de planejamento que ele tem de aula para acompanhar aquele aluno? E eu acho que a gente evoluiu em muito nessa questão do acolhimento aos diferentes, que a gente pode, né, a palavra diferente não é própria, mas acolhida às diversidades que a gente tem de pessoas, né, que é uma realidade. E as secretarias acabam criando até equipes multidisciplinares, né? E é onde faz o plano individualizado, realmente específico para aquela criança. E tem o suporte ao professor, tem o suporte à escola, Secretaria de Saúde, Secretaria de Bem-Estar Social. Então, falar em política pública, você não pode resumir educação à Secretaria de Educação. Justamente. Porque você tem um mini universo, né? Você tem uma réplica da sociedade dentro da educação, da escola. E é preciso que a educação requer multissetorialidade. Então, quando você fala em política, você tem uma política educacional, mas conforme a etapa, a idade, o aluno, você tem que dar um atendimento diferenciado para ele poder seguir na sua vida. E eu acho que é isso muito que a gente leva para as secretarias, como é que se observa o seu público
que diagnóstico que faz com o público, quais secretarias precisam ser acionadas e que tipo de fortaleza esse professor precisa ou essa escola precisa para poder superar suas dificuldades, porque o lema é nada contra ninguém, mas tudo a favor do aluno, né? Sim. Então, e é isso, né? Porque daí quando a gente pensa no primeiro setor, e infelizmente falta principalmente essa rede de apoio quando a gente fala dessa questão de inclusão, né? Porque parte de um diagnóstico que muda totalmente ali a família fica sem saber o que fazer, ela joga talvez uma responsabilidade para uma escola, chega nessa escola e não se tem uma rede de apoio. Então essa é a preocupação do Instituto, né? É porque há mais de 20 anos a gente tem legislação da inclusão. Mas não houve um trabalho forte, né, de poder preparar professores ou a rede. E as secretarias começam a ir atrás, então a gente sempre nas conversas, como se fosse uma espécie de consultoria, digamos assim, de política pública, a gente coloca, olha, é importante você ter um apoio, é importante chamar os equipamentos sociais que já estão à disposição, para realmente identificar, porque o natural é uma criança aprender num determinado espaço de tempo. Se essa criança não aprendeu, é preciso saber por que ela não aprendeu. Eu não vou esperar terminar o ano letivo para descobrir. Pode ser que a dificuldade dela seja tão simples que em uma hora se resolva a dificuldade, mas tem que saber que existe uma dificuldade, tem que olhar para essa criança e ajudá-la a superar a dificuldade. E, por exemplo, o aluno falta um dia, faltou 2, ninguém avisou, tem que ir atrás da família. Porque senão, daqui a pouco eu falar, ele abandonou. Não, ele não abandonou, ele faltou muitas vezes. Então, essas medidas rápidas, ágeis, é que a gente provoca muito nas redes. E as redes começam a fazer com uma excelência enorme esse trabalho, porque o Instituto entra junto, mas depois ele se afasta, ele não fica. Então, tem um modelo chamado licenciamento, que é o caso de Ribeirão Pires. Há algum tempo a gente não está presente no município, mas a rede continua, institucionalizou práticas e comportamentos e valores e toca sozinho. A gente só vai acompanhando a distância e vai dando a maior força. Que legal, bacana, vai, entendeu? Porque é motivacional, né? Você precisa manter as pessoas engajadas. Eu ia perguntar da Cláudia justamente isso, né? Como é que está a situação lá de Ribeirão Pires? Ribeirão Pires ganhou o selo de alfabetização esse ano, agora 2024. E, assim, tem se sobressaído muito bem na alfabetização. E eu sempre falo, né, que o Instituto ele veio, assim, realmente para nos ajudar. Para fazer a diferença. Para fazer a diferença. Porque há uma preocupação da questão dos níveis de alfabetização. Quando você digita, todo mês você tem que digitar, colocar lá nas planilhas, que são planilhas, a questão das faltas, né? O aluno que ele faltou, qual o motivo que ele faltou? Ele estava doente, ele não estava, era algum problema pessoal. Então, a gente vai realmente à busca, porque tudo isso precisa ser coletado para a gente fazer um estudo em cima. Como trabalhar com essa criança, o porquê que ela faltou. É saber o perfil desse aluno, exatamente. Né? Então, é uma busca todo mês, é uma busca constante, assim. Então, a criança faltou 3 dias, a gente já vai lá numa busca. Por que está faltando, né? Tem dados, a gente precisa de dados. E assim, querendo ou não, quando a gente tem alguma coisa que você precisa colocar em prática, você se dedica mais. Então, a gente tem todos os professores de Ribeirão, a gente vê que é uma equipe muito forte nesse sentido de preocupação com o aluno mesmo. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho nós vamos voltar para continuar falando mais sobre o Instituto Ayrton Senna. Eu estou batendo papo nesse momento com a Inês Quício, ela que é diretora de educação do Instituto, e também a Cláudia Domingues, que é coordenadora educacional, e tem muito mais coisas para a gente falar. Eu já fiquei sabendo no primeiro bloco que a Inês já andou esse Brasil quase todo, eu quero saber o que ela viu aí de coisas legais para dividir aqui com a gente. A Cláudia também trazendo uma realidade aqui do interior
A gente tem imagens aqui que você está vendo ao longo aqui do nosso programa de como que é feito esse trabalho em diversas cidades aqui do nosso país. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. O Alesp Cidadania está de volta. Muito obrigado pela sua companhia e também pela sua audiência, principalmente a você que está aqui acompanhando a gente em TV aberta e também em multiplataformas. Quer conhecer mais do nosso trabalho? É só você acessar as redes sociais e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no maior parlamento estadual da América Latina. Eu estou aqui batendo papo com a Inês Kício, ela que é diretora de educação do Instituto Ayrton Senna, e também a Cláudia Domingues, que é coordenadora escolar. A gente já falou um monte de coisa, né? A Inês, inclusive, no primeiro bloco tinha me falado que ela já rodou um monte de cidade, já andou de lancha, de barco, viu água subir, água descer, conheceu os ribeirinhos lá no Amazonas, foi para Altamira, no Pará, enfim. E é legal conhecer essa realidade de perto, né, Inês? É fundamental. Eu acho que ficar dentro de uma sala em São Paulo, tomando decisões, não vai tomar a melhor decisão. Você estar lá, você sente a realidade. Quando a pessoa fala, eu tenho uma dor, você já consegue localizá-la dentro do seu espaço. E aí você percebe que há dificuldades que são de todos e facilidades que não são de todos. E aí como é que a gente consegue levar para o lugar que mais precisa o que a gente viu que às vezes deu certo num outro lugar. Então a gente fica meio de pombo-correio, sabe? Você fica de trocar de experiências positivas e a gente vai melhorando inclusive o que a gente faz. Acho que o Instituto não tem escola, então o Instituto não tem aluno. O Instituto trabalha com alunos que são das redes municipais e estaduais de ensino do Brasil. Vamos deixar bem claro aqui, porque eu sei que é uma pergunta que todas elas respondem para todo mundo, seja nas redes sociais, em qualquer outro meio de comunicação aí. Não tem uma escola física, tá, gente? Explica para o pessoal de casa como é que funciona o Instituto. Não tem uma escola física, é um escritório que tem em São Paulo. O que a gente tem que chama atenção é uma McLaren, que era do Ayrton e que foi colocada no 15º andar de um prédio. Então, foi toda uma logística. Mas não tem aluno, é um escritório. O que a gente faz é junto com as redes de ensino e não trabalhamos como escola em particular também. A gente faz sempre parceria com secretarias estaduais e municipais de educação. E a equipe da secretaria é que faz o trabalho. O que a gente fornece é um agente técnico, um especialista, que dá esse suporte 24 horas por dia, né, praticamente. Quando eles precisam, ligam, chamam, vai por todas as vias que você pode imaginar. E aí tem esse apoio no dia a dia para resolver problemas. E os nossos especialistas que a gente contrata para poder cada vez mais dar soluções mais concretas e mais práticas. E a gente acompanha os dados do município. Nós temos indicadores que a gente fala que é indicador de sucesso. Básico. Aula, precisa ter aula. Senão o aluno não tem condição de aprender. Precisa ter professor e aluno presente no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo local. Esse aluno, ele precisa ler, ele precisa aprender e ter uma quantidade de livros que ele lê durante o ano. Ele precisa fazer os exercícios que são colocados de lição de casa. Então, esses 5 são basicamente os indicadores que fazem sucesso. Parece que é uma coisa tão fácil, né? Olha, ter aluno, ter professor, ter aula, ter livro, aprender a ler, escrever e ter material e aprender matemática é o básico da escola. Mas hoje ainda, mais da metade, praticamente 50% das crianças no terceiro ano, segundo, terceiro ano, não conseguem ler e nem fazer contas. Para você imaginar, nós temos no final do ensino médio, 4% só dos alunos que sabem matemática básica. É mínimo, e menos de 30% a língua portuguesa. Então, o que acontece? O óbvio, o que seria o dia a dia, a gente precisa falar, olha, presta atenção, porque isso daqui faz a diferença na vida do aluno.
garante a aula, garante o professor, garante o aluno presente, disponibiliza material livre, um professor que saiba planejar, identificar a dificuldade do aluno e um diretor que consiga fazer a gestão da escola e ser líder na escola, são coisas muito simples, mas elas que são inovadoras. A Cláudia tem lá na escola o mapa, né, Cláudia, de frequência de aluno. Sim. Como é que funciona, Cláudia, isso aí? São planilhas, né, que nós colocamos na parede da sala de aula. Lá você tem nome de todos os alunos, a lista com o nome dos alunos. E aí, assim, tem a presença do professor, é colocada a presença do professor, por isso que é importante, como a Inês falou, a questão da presença do professor, a presença do aluno. E aí, isso são dados que vão ficando ali, visualizando dentro da sala de aula, todos os dias. Então, são dados que é colocado a todo momento ali. Criança veio, presença. Criança fez para casa, coloca que a criança fez para casa. Então, são levantamento de dados que é colocado todos os dias. Antes do Instituto chegar lá em Ribeirão Pires, qual que era a realidade quando a gente fala de educação? Boca do Acre. Aqui a gente está com a imagem já na tela, inclusive. Quero agradecer mais uma vez aí a produção. Orizan falando, que é o gestor de educação lá da Escola Teodorico. Lá na Escola Municipal Rural Teodorico, na Boca do Acre, no Amazonas, Baixo Amazonas, né? Que legal. E aí tem aí, olha, passando um vídeo institucional para você que está em casa acompanhando um pouco mais sobre esse trabalho magnífico. E você pode falar um pouco da realidade lá de Ribeirão, como é que era antes? Então, quando eu iniciei em Ribeirão, logo entrou o Instituto. Então, assim, conhecer um pouco do que era anterior, eu não conheço. Mas, assim, com a realidade do Instituto, eu tenho a percepção do que eu trabalhei fora da rede de Ribeirão Pires e dentro da rede de Ribeirão Pires. Ribeirão Pires está bem avançado na educação. Eu tô aqui ganhou um prêmio. Está bem avançado. Agora, Inês, achei muito interessante você falar, né, trazer essa realidade do que é a educação aqui no nosso país, esses desafios da educação, e me fez lembrar, eu fazendo uma reportagem lá no Cariri, na região do Cariri, tinha alunos que não sabiam o que era um livro didático naquele ano. Então, acesso a livro didático, talvez a gente não consiga imaginar estando aqui em São Paulo, mas tem aluno ainda em 2025 que não tem acesso a um livro didático, que não tem acesso a um material escolar, que não consegue chegar à sala de aula por N motivos sociais. E o Instituto vem justamente para trazer esse dado e apontar ali para o município que se faça ali alguma coisa nesse momento. Quando a gente fala que trabalha na linha de gestão mesmo de política, né, a gente não faz a política, a gente ajuda a desenvolver ou a desenhar uma política pública. E é mostrado que o que faz uma política pública dar certo é você saber o problema que você tem, você planejar a solução para aquele problema e você garantir todos os elementos que precisam ali estar presentes, seja material, seja professor preparado, seja um acompanhamento, monitoramento, e você ir avaliando o processo. É como se você trabalhasse em espirais, né, progressivas que vão ampliando, porque você vai partindo de um problema menor e você vai conseguindo aos poucos atingir um problema maior para ser resolvido, porque o que parecia que era problema, o Instituto começou, por exemplo, a trabalhar com alunos que estavam fora da idade, que é o que a gente fala de aceleração de aprendizagem. No mínimo 2 anos fora da idade, porque repetiu, porque abandonou e voltou, ou porque entrou tarde na escola. Quando a gente começou com esse problema, parecia que o problema era esse. Não, vamos acelerar, vamos pôr os alunos, dar condição deles seguirem em frente. Aí a gente descobriu que ele estava atrasado na escola porque ele não tinha aprendido a ler e escrever. Então aí a gente fez uma solução de alfabetização. Mas fazendo aquela solução, a gente descobriu que o problema estava na gestão realmente da escola, de não ter esse acompanhamento para e passo, esse acompanhamento no miúdo, sabe, muito micro. Então vamos fazer um trabalho com diretores de escola e vamos apoiar a secretaria. E no paralelo, o Instituto percebeu que precisava também investir na parte desse desenvolvimento, dessas competências que não são de conteúdo de aprendizagem acadêmicas, mas é como é que o aluno se relaciona consigo mesmo.
O aluno é resiliente, o aluno tem foco, o aluno sabe controlar o seu horário, o professor sabe planejar, o professor ele também é organizado, ele também é resiliente à frustração. E o diretor, como é que a liderança do diretor pode mudar a liderança de professores em sala de aula, de um coordenador pedagógico que tem um trabalho incrível para fazer essa parte da aprendizagem. Então, nós começamos a ampliar o que a gente leva para os professores, para os educadores em geral, com essas outras competências que fazem a diferença nesse universo que a gente está vivendo nesse momento, depois de uma pandemia principalmente, que se fala muito em saúde mental. As pessoas estão esgotadas, as pessoas estão desestabilizadas, as pessoas não conseguem mais conviver muito fácil com o outro. E todas essas pesquisas que o Instituto foi desenvolveu um instrumento de avaliação do socioemocional, está fazendo muitas avaliações com a Organização da Comunidade de Desenvolvimento Econômico. Tem superado as expectativas? Tem tido bons resultados nesse sentido? Tem tido bons resultados, porque quando o aluno começa a se entender, ele começa a conhecer o que é resiliência, por exemplo, o que é ter foco, o que significa responsabilidade. Esse aluno começa a faltar menos, esse aluno começa a ser gestor do seu próprio processo de desenvolvimento. E foi feita a pesquisa, foi tudo baseado numa evolução que um ganhador de prêmio Nobel, o Heckman, ele fez com crianças de 3 anos de idade, ele acompanhou até os 40, em vários momentos da vida. E ele descobriu que as crianças que tiveram um aporte de desenvolvimento socioemocional, na adolescência e na vida adulta, elas tinham se colocado menos em exposição ao perigo, elas tinham se envolvido menos com situações ilícitas, elas tinham um ganho econômico melhor, tinham uma saúde melhor e a sua família, seus filhos, tinham um desenvolvimento maior. Então, isso daí foi dando a certeza, não, a gente precisa investir no ser, na pessoa, junto com o aprendizado. E hoje nós temos, sim, soluções que agregam tanto na formação dos educadores, dos coordenadores pedagógicos e diretores, esse tipo de desenvolvimento para se conhecer e ser cada vez melhor, ter seu projeto de vida. Isso dá até estabilidade em casamento, estabilidade em emprego. E é uma coisa assim que não era explícita. Claro. E eu acho que o Instituto conseguiu tangibilizar, conseguiu dar uma consistência para essas características que influem no comportamento da pessoa, nas decisões, nos pensamentos. E nós estamos precisando de pessoas que tenham realmente uma visão crítica, que tenham posicionamentos. E é na escola que a gente consegue trabalhar desde pequenos. Até porque, principalmente quando a gente fala da primeira infância, é a partir dali que a gente tem os multiplicadores. Sem dúvida. Né? Essas crianças se tornam multiplicadores. Sem dúvida. Você falando tudo isso me faz pensar aqui que, óbvio, é muito importante ter essas informações, né? Colher essas informações e levar até uma Secretaria de Educação Municipal para que dali saiam políticas públicas, projetos para melhorar a realidade ali daquela cidade. Mas aí eu também fico pensando, se chega ali uma informação no sentido de que esse aluno não está indo para a escola, por que esse aluno não está indo mais para a escola? Por que ele está faltando? E aí se descobre ali naquele momento que esse aluno não está indo porque não tem, sei lá, alimentação na casa, ou então tem uma situação familiar, né, de separação ali dos pais. Esses dados também acabam respingando ali em outras secretarias e aí fica ali um trabalho multidisciplinar de várias outras secretarias ali dentro do município? Isso, tanto é que Ribeirão tem o APS, né, que é o apoio psicossocial, e vai realmente nas casas para ver como a criança está, a necessidade da criança, o psicólogo, o assistente social. Então, é feito esse trabalho, sim. E é preciso, né, ter esse trabalho multidisciplinar justamente para ter essa qualidade, tudo isso que a gente está falando, e tudo isso com êxito, obviamente, né? Porque acho que essa é a intenção, né? A gente acompanhou muitos ex-alunos dos programas, criança que estava lá 3, 4, 5 anos parada. É como se fosse um aluno invisível, sabe, que estacionou na escola e ficou por lá. Na medida que esse aluno ele aprende, ele é desafiado para coisas que ele consiga fazer.
O desafio não pode ser algo tão forte que a pessoa não consiga, senão ela vai se desanimar. Então, os desafios na aula têm que ser compatíveis com a possibilidade do aluno. Quando ele se descobre que ele aprende, ele ganha uma nova vida, e essa nova vida muda a vida da família também, não é só do aluno. Não é só ele que é transformado nesse momento, né? Família também. Aí você vê alunos nossos que se transformaram depois em programadores, trabalhando em empresas de computação, alunos que estão morando fora do Brasil, trabalhando com coisas importantes fora, alunos que se transformaram em professores, em diretores, em jornalista, aluno que virou empresário, tem lá de distribuição de produtos, né, de alimentícios, e que hoje ele simplesmente se realizou como pessoa e ele empregou família. Então ele tem 8, 9, 10 empregados que são da família. Então foi feito um estudo também em Sobral para acompanhar a mudança há algum tempo atrás, social que tinha acontecido. E o fato de melhorar o nível educacional atrai empresas. Então o próprio município já tem pessoas preparadas para trabalhar em determinadas empresas. E isso faz com que o socioeconômico também se eleve dentro do município. E você começa a qualificar as pessoas como pessoas e como profissionais. Então, quando a gente fala, o que você está pondo agora é como aluno, mas só que você vai olhar depois como um profissional. E a gente estava falando cidadania, que fala, né, o programa. A preocupação aqui é do desenvolvimento da cidadania. E a cidadania implica, então, uma participação política não partidária, mas política no sentido de construção social. E quando você vê um aluno que nesse de Sobral, ele fala sobre a importância dele se conhecer e dele ter desenvolvido certas competências, você tem alunos que passam a ser realmente os multiplicadores locais e os agentes de transformação local. E aí você leva a família inteira junto com ele. Então, são coisas muito lindas de E faz muito sentido, principalmente para mim agora estar ouvindo tudo isso ali sobre Sobral, né, dessa transformação nesses jovens, né, sejam criança, adolescente, né, nesse desenvolvimento mesmo como um adulto, como um cidadão. E aí eu tenho uma informação, eu li em algum momento que Sobral, inclusive, existem ali várias escolas premiadas ali na região, principalmente ali naquela região do Cariri, ali do Ceará, alunos inteligentíssimos quando a gente fala de matemática, de tecnologia, e aí a gente percebe a importância de se estar ali naquela região fazendo tudo isso, né? Acho que a gente, infelizmente, nós ainda não estamos totalmente convencidos, eu acho, como país, que a nossa riqueza são as pessoas, né? E as nossas riquezas estão nesses pequenos e que eles têm um desafio enorme na frente, porque quando você ouve que a terra está doente, as pessoas estão doentes, né? Você precisa acreditar que nós estamos desenvolvendo pessoas sadias, pessoas que vão fazer a diferença na vida delas, porque muitos dos adultos precisam, inclusive, ser empurrados por essas crianças, né? Famílias que são desalojadas de um comodismo, porque as crianças puxam. Então, esse é o motor que nós temos social, e eu acho que a gente não pode abrir mão, em hipótese alguma, de trabalhar, independente do lugar que essa criança esteja. Ela pode ser um líder na preservação da Amazônia, por exemplo, que é o que a gente está vendo aqui, e que é algo que precisa ser desenvolvido. Então, quando você fala em ESG, né, do ambiente, da governança e da parte social, educação ela é transversal. Educação passa por tudo isso e eu acho que a nossa sobrevivência está com as crianças, né, que estão na educação. E a gente está vendo aqui nesse vídeo, né, a realidade desses ribeirinhos lá no Amazonas, e que é uma realidade também em grande parte lá do estado do Pará. E quando a gente vê vídeos como esses, né, essa aluna aí lendo um livro, dá até aquele ar de esperança, né? Porque você imagina, e aí acaba que a gente começa pensando ali na nossa vida, no nosso dia a dia. Você como coordenadora escolar, passa um filme na sua cabeça vendo que muitos dos seus alunos têm um privilégio que esses alunos aqui não têm. Você imagina que a criança tem que acordar cedo, quilômetros ali descendo o rio afora,
justamente para ter acesso à educação, não é? E que seja transformador para todo mundo. O Instituto está aí há 30 anos fazendo essa diferença. Nós estamos em 2025, Inês. O que você pensa daqui para frente quando você pensa no Instituto? O que a gente tem aí pela frente? Eu acho que se você entrasse na minha cabeça, você ia ver que tem muita coisa rodando, porque eu acho que tem tanta coisa boa para a gente fazer. A gente já caminhou muito, mas como o mundo caminha também, né, o universo caminha, a gente precisa estar muito conectado, sem perder o norte, né, sem perder a missão e a essência do que a gente faz. Eu acredito que a gente ainda o Instituto possa contribuir mais ainda com o que já foi, com o que ele contribuiu. Por exemplo, Sobral passou a ser símbolo de educação. O governo do estado do Ceará criou um sistema de educação, de alfabetização, contaminou os municípios, que hoje Sobral quase que é todo verde em termos de alfabetização, né? Sobral e o estado do Ceará. Depois foi para o governo federal o projeto de alfabetização. Então você vê que tem um impacto muito grande do que a gente pode fazer. A gente tem o ministro da Educação. O ministro da Educação, cearense, isso, que era governador e que ele Camilo tinha uma Santana. ligação com Sobral. Então você percebe que é como se você jogasse algumas pedrinhas num lago e elas fossem fazendo círculos. E, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular tem 10 competências gerais na base, né? E essas competências passam pelo socioemocional e pela aprendizagem e pela visão da tecnologia. O Instituto teve uma participação muito grande nessa formação. E as pessoas que a gente vai desenvolvendo e vai tendo como parceiros, né, tipo a Cláudia aqui, são pessoas que vão reverberando tudo que a gente faz. Então, eu imagino que o Instituto tem ainda muita possibilidade. Eu vejo muitos anos para frente do Instituto, por ele nunca ter estacionado, por ele estar sempre fazendo coisas novas, de ainda trabalhar muito pela educação. Acho que nós estamos muito melhor do que a gente era anos atrás. Acho que o Brasil evoluiu muito em termos de educação, em termos de avaliação, de diagnóstico, de propostas. Precisamos mais, muito mais. Mas acho que a gente está num caminho, né, Cláudia? Eu acho que É o caminho. Não ilhas de excelência, mas que seja um país inteiro de excelência. E hoje nós temos ilhas, né? O Instituto está em quantos municípios? Você tem essa base? Hoje, eu não sei te dizer exatamente não, porque como a gente está em estado, eu não tenho esse dado exatamente para te colocar, mas está em torno de 1.000 municípios mesmo, pegando as redes estaduais, que a gente está nos municípios todos, né? E pegando as redes municipais. Agora, nós estamos com muita força agora entrando em torno de 60 a 70 municípios, em todas as regiões do país, que têm um olhar muito próximo. E a gente não tem condição de ampliar muito mais, porque nós não temos mais uma equipe que possa fazer tudo isso, mas a gente pode contaminar. Eu acho que a gente já tem SESI, SEBRAE, temos institutos que levam nossas soluções. Parcerias internacionais? Internacional ainda não. Aí fica a dica, viu, gente? Mas a dica. Aí tem muito ainda nacional para fazer. Vamos primeiro por aqui, né, Cláudia? Olha, a gente está chegando já no finzinho do nosso programa. Ficaríamos horas aqui dividindo essa experiência de vocês, lá de Ribeirão Pires, de todo o Brasil. Eu já quero te agradecer, Cláudia. Parabéns pelo prêmio. Né, que você continue fazendo esse trabalho magnífico junto com o Instituto e junto com a Secretaria de Educação lá do seu município. Se tiver algum recadinho para mandar para alguém, fica à vontade nesse momento. Não, nesse momento eu acho que é só agradecer mesmo. Agradecer realmente a oportunidade de Ribeirão Pires estar aqui falando da educação, da importância. Né? Eu acho que agradecer ao Instituto, que sempre nos acolheu, nos ajudou, e a vocês. Inês, muito obrigado e sucesso sempre. A gente espera que seja sucesso coletivo, né, de todos, e agradecer todos os municípios, tipo Ribeirão Pires, que foram super parceiros, que ensinaram muito pra gente, que deram a oportunidade de a gente estar junto com eles. Eu acho que abriram as portas para nos acolher. E que eu acredito que a gente possa estar realmente contribuindo, estando aqui,
neste espaço, que é um espaço público, um espaço de desenvolvimento de pessoas, né? Um espaço que pensa a política, é um espaço que atua nesse campo e que é tão importante, e eu agradeço a oportunidade da gente estar aqui e que tenha contribuído aí com toda a proposta da TV Alesp. Pode ter certeza, e sempre que vocês tiverem alguma novidade, né, algum outro prêmio, fica aqui torcendo, né? Vocês podem voltar aqui para dividir com a gente, com o nosso telespectador. Muito obrigado. Tudo de bom para vocês. E assim a gente vai encerrando mais uma edição do Alesp Cidadania, agradecendo a você que nos acompanhou em TV aberta e também multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência, continuem ligados aqui na programação da Rede Alesp. Até mais.